nós temos um vídeo novo. Hoje eu vou falar contigo sobre ligações químicas. Mas eu vou começar pela ligação iônica, tá bom? Com calma para você aprender, beleza? Lembrando que para estudar ligações químicas eu preciso estudar a tabela periódica. Professor, como é que nós vamos fazer com esse negócio então? Se nós não estudamos ainda a tabela periódica, eu já estudei em outra oportunidade, mas não aprendi direito. Não fique preocupado, porque eu vou estar ensinando para ti ligação iônica e ao mesmo tempo vou estar falando da tabela periódica também, tá bom? Então você vai aprender a tabela periódica com calma, com muita tranquilidade, com muita facilidade. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem a respeito da tabela periódica. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria que você se inscrevesse, você que ainda não se inscreveu. Cara, eu estou precisando da tua ajuda, eu quero que você envie, compartilhe, porque eu estou precisando. Porque eu estava vendo esses dias uns vídeos aí, o cara fazendo um monte de besteira, eu fui lá, milhões de visualizações. Então, qual é o objetivo desse canal? É ajudar as pessoas que estão precisando, principalmente quem está no Brasil, está precisando de aula. E só que tem muita gente que não sabe desse canal. Você pode estar compartilhando com um amigo teu, e teu amigo com outro amigo, e assim vai. Ok? Bem, galera, vamos lá. Tabela periódica, ela não é muito complexa. Então vamos ver algumas coisas muito importantes que vocês precisam, tá bom? Vamos trabalhar a tabela periódica dessa maneira, pedaço por pedaço. O que eu quero que tu aprenda hoje? 3 coisas importantes. Primeiro, a tabela periódica está dividida em 3 categorias, tá? Nós temos os metais, nós temos os não metais e temos os gases nobres. Muito simples. Ela é bem colorida, ela é bem explicativa. As cores ajudam no teu aprendizado. Então vamos lá. 79% da tabela periódica é composta por metais. Certo? É tudo que está do teu lado esquerdo da imagem aí. É tudo que está de amarelo, que está de laranja, que está de lilás, roxo, beleza? E até essa parte vermelha que você está observando. Essa linha vermelha aí é uma divisão, que está dividindo aí no caso os metais dos não metais. Quem são os não metais então, professor? São os verdes. Todos os elementos que estão de verde aí são os não metais. E a última partezinha azul é denominada de gases nobres. Então nós temos aí as 3 categorias, metais, os não metais e os gases nobres, ok? Vamos precisar disso para aprendermos as ligações químicas, beleza? Uma coisa importante também que eu quero falar para ti é acerca da tabela periódica em relação à família. Nós temos as famílias A e B, ok? Vou falar para ti hoje sobre as famílias que são A. Família A ela é classificada de 1 a 8. Nós temos família 1A, 2A, 3A, 4A e até a família 8A. Só que elas recebem nomes especiais. Quais são esses nomes especiais? Família 1A, eu chamo família 1A ou metais alcalinos. E a família 2A ou família 2A ou metais alcalinos terrosos. Beleza? A 3A é a família do boro, a 4A é a família do carbono, a 5A é a família do nitrogênio, a 6A é a família dos calcogênios, a 7A é a família dos halogênios. E a família 8A é a família dos gases nobres, beleza? Aí você percebe que não tem família 1A, 2A, mas você tem aí grupo 1, grupo 2. Então esse grupo 1 e esse grupo 2, os lilás aí, é família 1A e família 2A. Pula essa parte amarela e aí você dá sequência. Aí no caso na 13, quer dizer 3A, na 14, 4A, na 15, quer dizer 5A e assim vai, ok? Mas o mais importante para essa aula de hoje é classificar em metais, não metais e gases nobres, beleza? E para concluir, de acordo com a família, é a quantidade de elétrons que o elemento tem na última camada. Se é da família 1A, possui 1 elétron, se é da 2A, 2 elétrons, da 3A, 3 elétrons e assim sucessivamente, beleza? Então, gente, nós temos aqui as ligações iônicas. Lembrando, é bom você anotar aí, memorizar que as ligações iônicas, para acontecer, eu preciso de um elemento químico que seja metal e ele vai estar ligado a um elemento químico considerado ametal. É bom ressaltar, como eu falei ainda há pouco sobre a tabela periódica, ametal também pode ser chamado de não metal. É a mesma coisa, ok? Então o que é uma ligação iônica? É aquela ligação que ocorre entre um elemento químico metal e um elemento químico não metal, beleza? Então vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui um elemento químico da tabela periódica, o elemento químico sódio. Esse elemento químico sódio ele está localizado na família 1A. Então, gente, para saber a quantidade de elétrons que o elemento químico vai ter, basta você saber a família que esse elemento químico se encontra. Então é assim, se o elemento químico é da família 1A, ele possui 1 elétron. Se ele é da 2A, ele vai possuir 2 elétrons. Se ele for da 3A, ele vai ter 3 elétrons e assim por diante. Beleza? Então esse elemento químico está situado na família 1A. Por esse motivo, esse elemento químico ele possui 1 elétron, onde eu vou representar
por um xizinho, ok? Só que esse elemento químico ele vai se ligar a um outro elemento químico, porém agora esse elemento químico vai estar na parte dos ametais, ou dos não metais, que é a mesma coisa. Então vamos pegar aqui um elemento químico, vamos colocar aqui o flúor, elemento químico da família 7A, beleza? Lembrando que esse elemento ele é um ametal. Então nós temos um metal com um ametal, temos uma ligação iônica. O que é que vai acontecer? Esse elemento, por ser da família 7A, ele possui 7 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Os elementos, eles participam da ligação química, das ligações químicas, por quê? Porque eles precisam atingir a chamada estabilidade eletrônica. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que todos os elementos químicos, eles precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência. O que é, professor, essa camada de valência? Anote aí. Camada de valência corresponde à última camada. Todos os elementos químicos possuem essa camada de valência. Então, para que os elementos eles possam ter 8 elétrons na camada de valência, eles precisam se ligar. Beleza? Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo melhor como é que isso acontece. Mas vamos resolver aqui. Esse elemento químico aqui ele é um metal, né? Esse aqui é um não metal. Qual é a função do metal? A função do metal é doar elétrons. Qual é a função do não metal? É de receber elétrons. Então, o metal doa, o ametal ele recebe, dá perfeito, dá certinho. Então, se um doa e o outro precisa receber, isso vai acontecer e isso vamos dizer que é uma ligação denominada iônica, quando um elemento doa e quando o outro elemento está disposto a receber, porque ele precisa receber para se tornar estável. O que é se tornar estável? É quando se tem 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Esse elemento químico aqui ele tem só um elétron e a função dele é doar. Esse aqui tem 7, a função dele é receber. Então, vamos lá, ele doa. O único elétron que o sódio tinha, ele doa para o flúor. Assim, o flúor tinha 7, com o que ele recebeu, ele passou a ter 8. Então, eu digo assim, esse elemento flúor, ele ficou um elemento considerado estável. Perfeito, ele está estável porque ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência. E talvez você esteja se perguntando, mas e no caso do sódio? O sódio ele não está estável, porque ele tinha que ficar com 8 também, professor. Ele doou o único elétron que ele tinha, ele ficou com nada. Engano seu. Ao doar esse elétron, ele também fica estável, ele também fica com 8. Sabe por quê? Vamos lá. Esse elemento químico ele tem número atômico 11. Você lembra da aula passada que nós fizemos a distribuição dos elétrons? Ao fazer a distribuição desse elemento químico, olha o que eu vou ter aqui. 1s2, eu vou ter 2s2, eu vou ter 2p6, eu vou ter 3s1, ok? Então eu termino aqui. Se você somar, nós vamos obter aqui 11 elétrons, beleza? Quem é a última camada que eu estou falando para ti? Camada 1, camada 2, camada 3. A camada 3 é a última camada. Quantos elétrons eu tenho nessa última camada? Olha aqui, eu tenho um elétron, que é esse elétron bem aqui, cara, Esse um elétron aqui, esse um elétron bem aqui. Ou seja, esse elétron ele doou para cá para o flúor. Ou seja, se ele doou, ele não tem mais isso. Quem passou a ser a última camada agora? Essa daqui, 6 com 2, 8. Então percebe-se que não só quem recebe fica com 8, mas também quem doa. Esse é o nosso primeiro exemplo. Bem, gente, vamos agora para mais um exemplo. Vamos pegar aqui agora o elemento químico. Vamos colocar um elemento químico da tabela periódica que está localizado na família 2A. Esse elemento é o magnésio. Tá? E eu vou fazer ele se ligando com outro elemento químico, também da família 7A. Mais uma vez, vamos pegar dessa vez o iodo. Ok? Lembrando novamente que a ligação iônica é aquela que ocorre entre metais e não metais. Esse elemento, por ser da família 2A, ele possui 2 elétrons. Então eu vou colocar aqui os 2 elétrons para ele. Esse elemento aqui, por ser da família 7A, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quem doa elétrons? Os metais. Eles doam elétrons para quem? Para os não metais. Então ele vai doar. Doa um para cá. O que eu percebo? O iodo, ele tinha 7 elétrons, ao receber 1 ele ficou com 8, ele ficou estável. Porém o magnésio, ele não está estável ainda. Porque ainda há pouco você viu que quem doa elétrons só fica estável quando consegue doar todos os elétrons que possui. Né? Só que aqui o magnésio ainda tem mais um para doar. Ele não pode doar para cá, porque senão o iodo vai ficar com 9. Ele não pode. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, e em vários outros casos, toda vez quem ficar estável primeiro, deverá aparecer mais uma vez, para ajudar quem ainda não ficou estável. Quem é que já está estável? Eu já sei que quem está estável é o iodo. Então eu vou repetir o iodo, ok? Se você repete o elemento, você deverá repeti-lo com a mesma quantidade de elétrons que você colocou a primeira vez.
com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o outro elétron que tem aqui a gente vai doar para cá, ó. Agora esse aqui ficou com 8, esse ficou com 8 e esse aqui também eu digo que ficou com 8 porque ele conseguiu doar todos os seus 2 elétrons que existia. Lembrando, tá? Mais uma vez, você não precisa nem fazer a distribuição, eu estou fazendo para te entender por que quem doa fica estável também. Porque alguns pensam assim, mas se tinha doou os 2 elétrons, ficou com nada. Ficou com 8. Se eu for fazer a distribuição desse elemento químico, você pode até treinar em casa. Ao fazer, você vai ver que esse elemento químico, na sua última camada, vai ter 2 elétrons. E esses 2 elétrons doados, que são isso aqui, vai fazer com que o elemento se torne estável. Beleza? Agora olha só, gente, o que é importante. Na ligação iônica vai surgir 3 tipos de fórmula, tá? Essa daqui já é uma fórmula, essa aqui nós chamamos de fórmula eletrônica. Além da fórmula eletrônica, nós temos também essa fórmula aqui, ó. Mg, tá? O magnésio, o iodo. Você une, sendo que o iodo apareceu 2 vezes. Então você coloca o 2 embaixo de quem apareceu aí, no caso 2 vezes, que foi o iodo. E aí eu tenho aqui o iodeto de magnésio, que depois, em outro momento, nós vamos aprender a dar nome para as substâncias, tá? Então nós temos aqui a fórmula molecular, temos aqui a fórmula eletrônica. Também é importante ressaltar que toda vez que doa elétrons, ao doar elétrons, a carga fica positiva. Ao receber elétrons, a carga fica negativa. A carga positiva se chama cátion e a carga negativa se chama ânion, beleza? Vamos para mais um exemplo, vamos para o nosso terceiro exemplo, ok? Eu vou agora fazer uma das maiores ligações iônicas possíveis. É quando nós temos um elemento químico da família 3A, no caso aqui nós temos o alumínio, elemento químico da família 3A, e nós temos aqui agora o elemento químico enxofre. Esse elemento químico ele é representado pela letra S e está localizado na família 6A. Como esse aqui é da família 3A, ele possui 1, ele possui 2, ele possui 3 elétrons. Como esse aqui é da 6A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como você já sabe. Beleza? Para saber a quantidade de elétrons, basta saber a família que o elemento se encontra. Vamos lá. Esse elemento aqui, ele vai doar um elétron para cá. Por que é que ele doa? Porque ele é um elemento metal. Os metais doam elétrons. Ok? Tinha 6, recebeu 1, ficou com 7. Então recebe mais 1. Recebe mais 1, agora o enxofre eu digo que ele está estável, porque agora o enxofre ele passou a ter 8 elétrons. Porém, professor, eu percebo que o alumínio não está estável porque ele ainda tem mais um elétron para doar. Perfeito. O que eu te falei ainda há pouco no exemplo anterior? Que quem doa elétrons só vai ficar estável quando doar tudo e ele ainda tem mais um para doar. Então, quem ficou estável primeiro deve aparecer novamente, não é isso? Então o enxofre, como é ele que está estável, você repete o enxofre. Tá? Repetiu o enxofre. Se você repetiu, ele deve aparecer com a mesma quantidade de elétrons da primeira vez. Ou seja, foi com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem pessoas que pensam assim, vou repetir, vou colocar com 7, doa mais um, termina. Não. Toda vez que você tiver que repetir um elemento, você deve colocar a mesma quantidade de elétrons ao qual ele apareceu a primeira vez. Com 6, então está aqui os 6. O alumínio só tem um elétron para doar para o enxofre. Então ele vai e doa para cá. Ó. O que eu percebo? Eu percebo agora que o enxofre ele está com 7 elétrons. Ele tinha 6, ganhou 1, ficou com 7. Ele estava estável, ele quis ajudar o alumínio, né, a ficar estável. Para isso ele apareceu novamente e acabou ficando prejudicado. Mas é isso que vai acontecer nas ligações químicas. Só que o alumínio ele ficou estável agora, gente. Olha, percebe-se que ele tinha 3 elétrons e os 3 elétrons já foram doados. 2 para cá e 1 para cá. Então, ele agora vai retribuir o favor que o enxofre fez a ele. Como? Aparecendo novamente. Ó. Repete o alumínio. Lembra que eu te falei? Toda vez que você repete o elemento, você deve colocar a mesma quantidade de elétrons ao qual ele apareceu a primeira vez. Ó, com 3. Então você coloca de novo 3. Desses 3 elétrons, nós vamos doar mais um para cá. Ó. Agora o enxofre tem 8. Tinha 6, ganhou um daqui 7, um daqui ficou com 8. E aí o alumínio não está estável, mas esse enxofre está. O que eu faço? Claro, óbvio, está bem na cara que eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que repetir o enxofre, né? Se eu repetir o enxofre mais uma vez, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doa um para cá, fica com 7. Doa mais um para cá, fica com 8. Beleza? O que eu percebo? Ficou com 8, ficou com 8, ficou com 8. Também digo que ficou com 8 porque você sabe que a última camada desse elemento tem 3. Esses 3 elétrons que ele doa. Ok, gente? Não esqueça, tá? Fórmula que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui a fórmula AL. Quantas vezes apareceu? 2 vezes, então eu coloco 2 embaixo. O enxofre apareceu 3 vezes, coloco 3 embaixo. Temos aí a fórmula chamada sulfeto de alumínio, beleza? Também para concluir aqui,
cátion, aquele que doou elétrons, ânion, aquele que recebeu, beleza? E para finalizar essa nossa aula de ligações iônicas, gente, não esqueça, ligação iônica é aquela que ocorre entre metais e não metais. E também aquela que ocorre entre hidrogênio e metal, ou seja, toda vez que você vê uma fórmula e você perceber que essa fórmula tem a presença do hidrogênio e esse hidrogênio está ligado ao metal, ela vai ser iônica, beleza? Por quê? Porque o hidrogênio ele pertence tanto às ligações iônicas como também às ligações covalentes, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, gente, vocês viram aí como é que é fácil as ligações químicas, né? No caso, a ligação iônica. Muito fácil, não é complexo, tá bom? E não esqueça de deixar um likezinho aí e de compartilhar com alguém, beleza? A próxima aula vai ser ligações covalentes. Um beijo!